E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Tá quente pra caramba, deve estar saindo todo o meu suor aí no vídeo, mas não tem importância. O importante é conteúdo, né? Vocês já viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre as 7 constituições brasileiras. Para você que não sabe, o Brasil está na sua 7ª Constituição, quer dizer que nós já tivemos 6 antes dessa nossa, que é de 88, e a gente vai estudar os principais pontos que cada Constituição diz pra gente. Por que eu estou fazendo isso? Porque estudar constituições, eu falo isso muito para os meus alunos no cursinho e falo para vocês aqui também, que estudar as constituições é entender os contextos históricos que o Brasil estava passando no seu tempo, né, em seu passado. Por que eu estou falando isso? Uma constituição, que é a carta maior, que é a lei maior que uma nação pode ter, ela é construída por grupos de interesses, certo? As constituições, elas não são feitas assim do nada, elas são constituídas por grupos de interesses. E por serem construídas por grupos de interesses, quando você lê a Constituição, ou pelo menos as partes mais importantes delas, você consegue perceber para quem está sendo feita a lei e por quem está sendo feita a lei, certo? E nesse sentido você consegue entender o momento histórico que o país está vivendo, o momento histórico que o Brasil está vivendo. Então é um estudo muito importante para se fazer para entender a história do Brasil. É por isso que eu vou fazer isso aqui com vocês, passando por todas as constituições, para a gente entender os grupos de domínio, né, como que funciona a lei naqueles períodos. Então, anotem bem, isso é uma aula muito importante, certo? Antes da gente começar, te convido a me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, certo? E deixar o seu comentário, porque o seu engajamento, a sua participação é muito importante. Deixa aquele joinha também, tá? Para dar uma introdução, antes da gente falar da Constituição, a primeira, que é de 1824, eu preciso falar para vocês que a gente precisa saber dois conceitos básicos para poder entender as constituições. As constituições, elas podem ser outorgadas ou promulgadas. O que significa isso, professor Pedro Renault? Quando a Constituição é outorgada, significa que ela não passou por um processo democrático de assembleia. Tá? Essa Constituição foi feita de maneira autoritária, foi feita por um grupo pequeno de interesses que simplesmente construiu essa Constituição. Então, quando nós tivermos constituições outorgadas, significa que essa Constituição possivelmente é uma Constituição autoritária, ditatorial, conservadora, por aí vai. Quando a Constituição for promulgada, significa que ela passou por um processo de Assembleia Constituinte. Representantes do povo, por mais que a gente saiba que não são 100% em muitos casos, mas a ideia é essa, representantes do povo constrói a Assembleia. A Assembleia não, desculpa, a Constituição. Certo? Então aí a gente está falando de constituições mais democráticas, assim, mesmo que o conceito de democracia seja muito amplo, né? Existem democracias mais restritas. Então vamos lá. A primeira Constituição é de 1824. Qual que é o contexto dela? Dom Pedro I havia proclamado a independência do Brasil em 1822, a 7 de setembro de 22. Então o Brasil, um país novo, precisa de uma lei. E vários projetos de lei começaram a surgir. Mas o Dom Pedro I, como rei do Brasil, né, que se propõe como a ser rei do Brasil, ele vai avaliar todos esses projetos de Constituição e ele vai cancelar, ele vai anular qualquer Constituição que tirasse o poder dele. Por exemplo, a gente tinha a Constituinte de 23, de 1823, que era um projeto de Constituição que estava sendo construído de maneira mais liberal. O que significa isso? Que retiraria os poderes de Dom Pedro I. Ele vai anular essa Constituição e vai, olha só o termo que eu vou usar, outorgar a primeira Constituição do Brasil em 1824. A primeira Constituição do Brasil é outorgada por Dom Pedro. Dom Pedro, nesse caso, primeiro agora, tá? E o que ela diz pra gente? Olha só os interesses que eu falo para vocês. Essa Constituição, ela define pra gente algumas coisas importantes. Primeira coisa, o Brasil independente, ele é uma monarquia hereditária. Significa que nós temos rei, não é república, e Dom Pedro I, minha cachorrinha está passando ali, e Dom Pedro I é o rei imperador do Brasil, e se ele morrer, assume o seu filho, certo? Se ele sair, né, como vai ser o caso, assume o seu filho. Significa que nós não estamos vivendo um período de democracia.
Segundo ponto dessa Constituição, o Brasil ele assume um sistema que a gente vai chamar aí de padroado. O que significa isso? Padroado significa que Estado e religião estão intimidamente ligados, tá? Mas eu digo mais, a religião, nesse caso a Igreja Católica, ela é subordinada ao Estado. Significa que o rei, o imperador Dom Pedro I, além de rei, chefe de Estado, chefe de governo no Brasil, ele é o líder religioso. Então ele define salário de padre, um monte de coisa aí da Igreja Católica aqui. Construção de vilas, definição inclusive de aprovação para santos padroeiros de cidades, essas coisas. Beleza? Então são 2 pontos. Terceiro ponto, tem voto no Brasil? Tem. Censitário. O que é voto censitário? Aquele que é restrito a algo. Nesse caso, o voto censitário é restrito à renda. As pessoas que têm o direito minimamente de participar da política do Brasil são ricas, tá? Fora isso, não pode. E pode participar do quê? Para escolher deputados na Câmara dos Deputados. Porque você podia escolher deputados, mas o Dom Pedro I também podia indicar deputados, senadores, mas para escolher deputados, algumas pessoas da elite brasileira poderiam participar da política. Só que, lembrem-se disso, de acordo com a renda. Então está estabelecido o voto censitário. E a última parte dessa Constituição, que é a mais importante, é que o Brasil é dividido em 4 poderes, certo? Executivo, legislativo, com parlamento bicameral, Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, judiciário, com juízes escolhidos por Dom Pedro I, e moderador. Professor Pedro Renaud, o que significa o poder moderador? Significa que Dom Pedro I, ele modera o Brasil. O poder moderador é o que está acima dos outros. É o seguinte, se nada der certo entre os outros poderes, se não houver um consenso entre os outros poderes, o Dom Pedro I, ele aciona o poder moderador. Isso significa que ele governa sozinho, se ele precisar. Ele manda nos outros poderes, ele está acima. Então, a Constituição de 1824 é uma Constituição autoritária. E ela foi a que mais durou no Brasil até hoje, tá? Até agora a gente não teve nenhuma Constituição que durou mais... O telefone tá tocando lá na frente. Não teve uma Constituição que durou mais tempo do que essa, certo? Gente, próxima etapa aí. Deixa eu ver aqui meu tempo. Próxima etapa, o que a gente tem? O Brasil se torna república em 1889. E é lógico que quando a gente vira república, a gente precisa de uma nova Constituição. E ela foi feita no governo do Marechal Deodoro da Fonseca em 1891, a segunda Constituição brasileira. República, gente. O que define essa Constituição para a gente? Básico. Na Constituição de 1891, o Brasil abandona o sistema de monarquia e se torna, olha só, olha o nome do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. A gente tem uma influência dos Estados Unidos. Os primeiros dias, inclusive, de república, a gente tinha os primeiros momentos dessa Constituição. A bandeira brasileira era praticamente idêntica dos Estados Unidos, só que verde e amarela. Então o Brasil se tornou uma república, certo? Que vai utilizar o sistema federativo. O que significa isso? Que nós temos municípios, estados e poder federal, certo? Do tempo do Império se chamavam províncias os estados, não eram estados, tá? Então nós temos municípios, estados e poder federal. Os municípios e os estados, eles mantêm um certo grau de autonomia em relação ao poder federal. Significa que você pode escolher o governador do estado, você pode escolher o prefeito da cidade. Antes não podia, tá? Então nós mantemos um sistema federativo, tá? Uma república federativa. Esse nome República Federativa dos Estados Unidos do Brasil vai durar até 1967, tá? Vai ter uma Constituição que vai acabar com isso, que é de 67, lógico. Mas o que é mais importante saber? Somos uma república. O padroado acabou. O Brasil agora se torna Estado laico. Gente, importante. Há uma separação do que a gente falou na outra Constituição entre Estado, estou vendo meu tempo, e a Igreja Católica. Agora, o Estado laico significa que você pode ter a religião que quiser, ou se não quiser ter religião, não tem problema, certo?
Lembrando, uma coisa que as pessoas confundem muito, Estado laico não é Estado ateu. Estado ateu é quando você não pode ter religião, certo? O Estado laico é respeito. Inclusive, falar uma coisa para vocês aqui, que tem muita gente que não sabe disso, o Estado é laico e ele pode, inclusive, definir religião. Entenderam? A religião do Estado. É por isso que nós temos bancadas religiosas no Congresso. Isso é permitido por conta da questão do Estado laico brasileiro, tá? Isso eu estou falando hoje, mas começou nesse período, tá? Isso é importante. Então nós temos uma unidade federativa, certo? Uma república federativa dos Estados Unidos do Brasil. O Estado, ele passa a ser laico. E por ser laico, a gente não tem mais essa influência da Igreja Católica no Estado, é estabelecido o casamento civil. Porque antes o casamento era só religioso. Agora você pode casar no civil. Não precisa ser de acordo com os dogmas católicos. Olha só que interessante. Casamento civil, Constituição de 1891. E também, por essa Constituição, agora que é a parte mais importante, é a parte do direito ao voto. Olha só, o voto no Brasil, nesse período, ele é aberto. Significa que você tem que falar em quem vota e todo mundo fica sabendo. Ele não é secreto, ele é aberto. Por que, que o voto é aberto? Lembra que eu falei que a gente define, conhece os grupos de interesse de acordo com a Constituição? Porque a maior parte da população brasileira se concentrava na zona rural. Se concentrando na zona rural, a maior parte dos eleitores brasileiros eram funcionários, trabalhadores dos grandes fazendeiros, dos coronéis, dos latifundiários. E para manter um domínio político no Brasil, para escolherem apenas os seus candidatos, é a política do café com leite que eu estou falando isso. Você, funcionário da fazenda, ia lá e falava em quem votava. Então isso define domínio. É o famoso voto de cabresto. Significa que o coronel pega o eleitor e leva para votar como um cabresto, né? Como se fosse um jegue, um jumento, como você quiser chamar, um cavalo, um potrinho, sei lá o quê. E aí ele dominava o teu voto. O voto era aberto. Tá? Isso mostrava o domínio ideológico das elites sobre o povo. Mas então significa que o voto não é mais censitário? Não, ele não é mais restrito à renda. Mas quem pode votar? Homens com 21 anos ou mais que sejam alfabetizados. Mas esse alfabetizado tinha muita gente que burlava quando precisava votar, né? O coronel às vezes colocava um monte de analfabeto para votar e burlava as urnas mesmo, porque o poder era deles, a economia era deles. Quem não podia votar? Mulheres, padres, porque a gente não quer mais essa influência religiosa, e militares. Apesar dos primeiros anos da República serem militares, né, isso foi uma imposição feita pelos coronéis e militares, certo? Então vocês percebem que a Constituição de 1891 ela muda muito em relação à Constituição de 1824, principalmente de que pobres podem votar, mas desde que sejam homens nessas condições que a gente colocou para vocês, e o voto é aberto. Certo, gente? Pois é, mas eu falo para vocês que em 1930 o Getúlio Vargas chega ao poder. E ele criticava muito esse voto aberto. Um dos principais bandeiras levantadas pelo Vargas para poder derrubar as elites, né, era para poder derrubar a República Velha, era acabar com esse poder regional dos coronéis. Então ele vai entrar no poder no governo provisório em 1930 e é provisório, tá? Porque ele deu um golpe. E vai ter uma série de revoltas durante esse período. Os paulistas vão brigar muito com ele, porque ele tirou os paulistas do poder. Vai ter um processo de guerra chamado Revolução Constitucionalista de 1932. E a Constituição Nova do Brasil, que agora é a terceira, vai ficar pronta em 1934. Ela foi promulgada, tá? Essas duas últimas, então, que a gente falou, foram promulgadas. Quer dizer que passou por um processo de assembleia, certo, gente? Passou por um processo de assembleia. E o que ela diferencia da outra? Muito básico, muito básico. Você, pela Constituição de 1934, mantém esse Estado laico, aquela coisa, só que a principal mudança que a gente vai ter nessa Constituição é que agora nós temos o voto secreto. Você não precisa mais falar em quem vota. Por quê? Falei para vocês, o Vargas ele tinha das suas bandeiras, né, para poder derrubar a República Velha, era dizer que ele queria acabar com a influência dos coronéis na política. Então, ele fez o voto secreto, você não precisa mais falar em quem vota. Tá? A Assembleia ela elegeu, votou, né, colocou ali a prática do voto secreto.
Só que tem mais coisa. O voto, além de secreto, se torna universal. Há uma conquista do movimento sufragista das mulheres, né? Os movimentos feministas eles começam geralmente reivindicando direitos políticos, então são movimentos sufragistas. E essa Constituição definiu o voto feminino, o voto das mulheres. Então é secreto e é feminino. Então o Vargas ele está fazendo essa política, tá? Ele está tentando criticar todo esse processo que a gente viveu até agora de domínio das elites, tá? Ele, é claro que ele tem interesses em cima disso, é lógico, tá? Então, tanto é que eu falo para vocês que o voto feminino é uma conquista das mulheres que reivindicaram. Nunca ele faria isso se não tivesse reivindicação. Nunca a Assembleia, né, promulgaria, né, uma Constituição assim se não houvesse questionamentos, né, reivindicações do voto feminino. Certo, gente? Então, essa Constituição já mudou muita coisa aí. Só que ela durou pouco. Deixa eu ver meu tempo ali. Ela durou pouco. Porque o Vargas ele dá um golpe de Estado nele mesmo em 1937. Ele vira ditador. Em 37 ele faz uma nova Constituição anulando a que tinha sido feita em 34. Essa Constituição, importante dizer, a nova, que é de 1937, já é outra. É chamada de polaca, porque ela é influenciada pela Constituição da Polônia. E a Polônia era um país que estava vivendo sob forte influência de regimes fascistas. Nazismo, fascismo. Significa que a Constituição de 37, ela anula a de 34, no mesmo presidente, Getúlio Vargas, anula tirando o voto das mulheres, certo? E voto secreto. Na verdade, a Constituição de 37, deixa eu ver meu tempo, é uma Constituição, centralizadora. Tá? Ela centraliza o poder nas mãos do Vargas. Tá? Então nós temos duas constituições feitas dentro do governo Vargas. Uma que era democrática, que é de 34, e quando ele se torna ditador, ele vai outorgar a Constituição de 37. Lembra que eu falei para vocês que outorgar significa que ela está passando por um processo conservador, ditatorial, que não tem participação de representantes do povo para poder fazer? Então, o Vargas centralizou o poder nas mãos dele pela Constituição Polaca de 1937. Só que, gente, Vargas cai em 1945. Período pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos meio que impõem democracias na América, tá? Ele está impondo democracias porque ele está vivendo a Guerra Fria e ele está criticando a União Soviética, que ele dizia lá que era ditadura, a ditadura de Joseph Stalin. Ele tinha derrubado, né, na guerra, os regimes ditatoriais tinham sido derrubados, o fascismo e o nazismo, então o Brasil também precisa seguir essa lógica. Dentro do governo de Eurico Gaspar Dutra, já na República Populista, no ano de 1946, nós temos, de fato, uma Constituição democrática. Olha só, então você percebe que a gente vai andando de ditatorial, autoritária, democrática, outorgada, promulgada. Em 46, essa Constituição vai ser chamada aí de Constituição Democrática e Liberal. Tá? Em 46, ela vai durar um tempo bom aí. E o que é essa Constituição? Volta àqueles valores que nós tínhamos da Constituição de 34. O voto volta a ser secreto e universal. As mulheres voltam a ter direito à participação política. Na verdade, pela Constituição de 34, quase não houve essa participação política porque essa Constituição de 34 durou 3 anos. Foi rápido demais. O Vargas, logo depois, né, que foi feito dentro do governo dele na Assembleia, ele já tinha feito a de 37, que era ditatorial depois. Agora sim, essa Constituição Democrática e Liberal de 46, feita dentro da República Populista, ela é um modelo que está resgatando as leis feitas naquela de 34, que quase não durou. Então, elas são quase a mesma Constituição. Tá? Então, ela define democracia no Brasil, com voto secreto e universal. Certo? Só que lá na frente, o Brasil vai se tornar uma ditadura novamente. Só que vai ser a famosa ditadura militar de 64. E a ditadura militar de 64, como uma ditadura, ela ignorava o Congresso brasileiro. Tá? Ela basicamente, os militares, né, que foram 5 presidentes militares, eles basicamente ignoravam o Congresso brasileiro. Eles governavam muito através do que a gente chama de atos institucionais. Né?
O que são atos institucionais? Inclusive, eu vou deixar o link aqui no nosso vídeo sobre ditadura militar. Tudo que eu falar, eu vou deixar um card aqui, tá? Os atos institucionais são medidas autoritárias feitas pelos presidentes da época, né, que são decretos que não passam por aprovação do Congresso. Um ato institucional é o militar, ele define, o Poder Executivo define e passa a valer. A gente sabe que ao todo foram 17 atos institucionais. Mas dentro do governo do Castelo Branco, né, que é Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente militar do Brasil, nós tivemos os primeiros atos, os primeiros 4 atos institucionais. Vou dar um exemplo para vocês. O ato institucional número 2 é o ato institucional que define que o Brasil só pode ter 2 partidos políticos, né, o bipartidarismo, que seria a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava os militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que criticavam os militares, eram em oposição. Então ele tinha meio que acabado com todos os partidos, acabado com a democracia de fato no Brasil. E o ato institucional número 3 definia que o governo militar escolheria interventores para governar os estados e principais capitais brasileiras, principais municípios brasileiros, na verdade. Quer dizer que a democracia ela está abalada. Mas isso tudo que ele fez foi através de atos institucionais. São leis que não tiveram uma aprovação dentro de uma Constituição, porque eles estão ignorando a Constituição de 1946, que é a democrática, certo? Então, para isso, foi feito o ato institucional número 4. O 4, ele é a construção de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1967, dentro do governo de Humberto Castelo Branco. E para que serve essa Constituição? Para colocar em lei formal, como lei maior do Brasil, lembra que a Constituição é a lei maior de um país, para definir, para validar todos os atos institucionais que foram feitos até agora e os que virão a ser feitos, como o AI-5, por exemplo, que vai ser depois aí dessa Constituição. Se é uma Constituição autoritária, significa o quê? Que ela foi outorgada, certo? Ok, passa para frente, a ditadura vai ter o seu fim em 1985. Vivemos agora um período democrático de nova república, que vai de 1985 até hoje. Então é preciso fazer uma Constituição também. E nesse caso, a nossa última, a que estamos vivendo. E essa Constituição ela precisa se colocar democrática em oposição a essa de 67, que centralizou o poder, que a permitiu os atos institucionais. Então foram feitas assembleias desde 1986 para discutir a possibilidade de como que essa Constituição vai ser feita, quais as leis que vão entrar, quais os grupos que serão representados por essa Constituição. Então vai ser feita uma constituinte, uma assembleia, e ela vai ficar pronta em 1988, com o nome de Constituição Cidadã, que é a nossa de hoje. Significa que ela foi promulgada. Ela foi feita por vários grupos que participaram, os deputados, né, o pessoal da Assembleia Constituinte, o Ulisses Guimarães, na época, que foi o presidente que direcionou essa Constituição. Eles ouviram vários grupos para poder fazer o que a gente chama de Constituição Cidadã. Ela é democrática, ela é a maior que tem, porque ela permite emendas constitucionais. Quando uma lei ela se encontra, de certa forma, atrasada, ela pode ser revogada pelo parlamento e depois eles podem encaixar, colocar novas leis, inclusive. O que ela define agora para a gente? O voto continua sendo secreto, mas ela define coisas interessantes, que de 16 aos 18 anos o seu voto é facultativo, a partir dos 18 a sua presença no local de votação é obrigatória para votar, não necessariamente o voto é obrigatório, mas a presença é obrigatória, entende? Porque você pode ir justificar, mas a sua presença é obrigatória, justificando de alguma maneira. Mas ela fala coisas muito interessantes para a gente. Define, por exemplo, o que não se tinha antes, que o voto dos analfabetos é direito. Tá? Analfabetos podem votar pela nossa nova Constituição, aí, por essa nova, não, que está completando 30 anos esse ano, né? Então é importante, é uma data importante, inclusive. É facultativo o direito ao voto dos analfabetos, tá? Então é um direito, ele não tem dever de estar lá,
um analfabeto, mas ele tem um voto facultativo. Mas essa Constituição, ela chama de cidadã muito porque ela dá direitos, né? Ela dá direitos às minorias, ela protege muito o que a gente vai chamar das minorias, que são os menos favorecidos socialmente no Brasil. Então é a partir dela que se define racismo como crime inafiançável. Racismo de maneira jurídica é crime inafiançável. O que significa isso? Aquela pessoa que entra, você tem uma loja e você não permite que negros entrem, você está cometendo um racismo de maneira jurídica, você está impondo uma regra no seu estabelecimento. E isso não tem fiança, caso for constatado. Certo? Isso não tem fiança. Só para constar, no Brasil, a ofensa, né, racial, né, que a gente chama de injúria racial, é fiançável, tá? A pessoa pode receber fiança, porque isso não é considerado racismo. Eu acho que deveria ser considerado. Né? Eticamente é racismo, de fato, mas o racismo pela lei brasileira é aquele que é de forma jurídica, quando se impõe regras, tá? Para mim deveria ser tudo, é lógico. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso também. E ela também define que o Estado é muito importante, que vai cuidar das reservas indígenas e quilombolas. Então a gente vai ter aí uma responsabilidade do Estado para poder fazer a demarcação de terras indígenas e quilombolas no Brasil. Tá? É definido também, é por essa Constituição que é definido também o crime de agressão às mulheres, que é muito importante. Lembra, falei para vocês, essa Constituição é chamada de cidadã, ela é democrática. Por mais que ela ainda não tenha, não todos os grupos, as minorias às vezes não se sintam contemplados por ela, ela dá essa abertura para a gente poder reivindicar e elaborar emendas. Isso depende muito do Congresso, é claro, das bancadas que estão no Congresso. Certo, gente? Bom, deu para perceber os grupos de interesse, deu para perceber a história do Brasil. Estou vendo meu tempo, o tempo está grande já. Os grupos de interesse, os grupos de dominação, desde a primeira Constituição de 1824 até a nossa atual de 1988. Bom, se vocês entenderam, eu fico muito feliz, tá? Dá uma olhada nas constituições, anota, né, essas partes importantes que acho que isso vai te ajudar muito a estudar a história do Brasil, desde o Império até a nossa República. Lembrando que nós estamos abertos aí, nós temos a nossa campanha do Apoia-se aqui para o canal, para você que quiser ajudar o canal a crescer cada vez mais no sentido financeiro, né, para a gente poder ficar mais ainda por conta. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão estudando para o Enem, deixar os seus comentários aqui, o engajamento é muito importante, que faz o canal ele ser visto, né, faz o canal crescer, e se inscrever se você está chegando agora aí, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Bom, tô bem cansado, tá muito calor, eu vou ficando por aqui, gente. Um grande beijo! Fui!